Eu sou a Milena Pássaro, criadora do blog e do bate-papo literário Para Ler e Amar. E hoje vamos começar 2025, retornando do nosso recesso com o pé direito, recebendo a escritora Luísa Dalla. Para apresentar a nossa convidada, eu vou ler um texto dela para vocês. Acho que apesar de todas as nuances, as questões e as coisas que acontecem entre nós, eu finalmente estava me apaixonando por alguém que me enxergava e não só me via. Alguém com quem eu poderia ter as conversas profundas, mas também debater gostos musicais e sabores de pizza. Eu sempre tive uma ideia de como relacionamentos deveriam ser, por conta dos que observava quando criança, na minha família e na televisão. Sem grandes problemas, apenas os momentos pacatos e leves, e não nego que tais momentos são maravilhosos. Mas quando fui ficando mais velha, percebi que só aquilo nunca seria o suficiente para mim. Eu quero os clichês, os abraços, os beijos, os amassos e as palavras de afeto. Porém, tenho a necessidade de sentir o sangue fluir, o coração bombear, o cérebro devanear, todas as coisas que me fazem queimar por alguém. Queimar por você. Olha, gente, olha que lindo esse texto dela. Hoje nós estamos aqui com essa jovem linda que vocês já podem ver, a Luísa Dalla, que é escritora, e ela vai falar um pouquinho da escrita dela, também da vida dela particular, que a gente adora saber os detalhes. Claro. Luísa, seja muito bem-vinda para Ler Amar. Eu já gostaria de primeira mão de agradecer por você ter recebido o nosso convite. Claro. E estar, porque em um país onde se lê tão pouco, a gente ter, na flor da idade, uma garota tão jovem como você escrevendo Para Ler e Amar é muito gratificante receber. Seja bem-vindo. Muito obrigada. E é muito gratificante ouvir isso também, porque eu acredito que você, como todos os brasileiros, acompanharam a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro com o filme Ainda Estou Aqui, que é inspirado na obra literária de Rubens Paiva sobre a ditadura militar. Então, em um país onde a gente vê tanta pouca pessoas lendo e tantas poucas pessoas produzindo coisas, tanto reais quanto ficcionais, é muito bom saber que as pessoas ainda estão indo às livrarias ou à Amazon e ainda estão transformando essas ideias em filmes e em produções que podem trazer o mundo literário e mixar com o audiovisual. É uma coisa que me deixa muito feliz. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de nós podermos discutir sobre isso. E a gente continuar produzindo para que venham mais e mais obras como essa, que a gente se destaque e o valor da nossa cultura seja, né, espalhado cada vez mais por esse mundo, porque o brasileiro ele tem qualidade, né? A gente tem aqui o que o mundo não tem lá fora e a gente precisa que o pessoal conheça. Né? Eu já vi sobre você, estudei sobre você, eu vi que você é uma menina viajada, né? Que você já passou por vários lugares aí do mundo. E a gente nota que levar também a nossa cultura lá para fora, né? É muito importante, como a Fernanda fez e como tantos outros artistas fazem. Sim, né? Exatamente. Meus pais, isso começou por causa dos meus pais. Os meus pais amam viajar. Meus pais sempre viajaram. Era muito comum, por exemplo, e eu adorava. Eu não tô falando isso de um jeito, meu Deus, que coisa triste. Não, mas eu adorava, por exemplo, quando os meus pais viajavam, meus avós, os pais do meu pai vinham pra cá e ficavam com a gente. E era tipo 10, 15 dias os meus pais viajando, principalmente pela Europa, mas eles também já foram para Estados Unidos e até viagens pelo Brasil, de fato. Eu já viajei com meus pais, agora falando de viagem de família, para vários lugares. Eu já fui para Sul, eu já fui para o Rio Grande do Norte, eu já fui para o Ceará, eu já fui para vários lugares, Brasil adentro e também afora. Então, essa coisa de eu viajar muito é muito por causa dos meus pais, que meus pais adoram viajar. E eu acho que realmente é importante a gente também conhecer um pouquinho do de fora, mas a gente sempre levar dentro da gente e para o de fora o que a gente tem para oferecer, que é a nossa arte, que é a nossa música, que é a nossa literatura. E você tá com... Primeiro, fala pra gente de onde você é e com quantos anos
Eu sou de agora? Recife, capital pernambucana. Eu tenho 18 anos. É, eu faço 19 agora em junho. Agora como se junho fosse ali do lado, mas eu tenho 18 anos. Eu moro em Recife com meus pais e com a minha irmã. E eu vi aqui, você está cursando letras, é isso? Você já Eu cursou? curso letras. 18, você está Estou cursando. cursando. Eu curso letras. Eu estou no segundo período de letras bacharelado na Universidade Federal de Pernambuco. Eu adoro a minha faculdade. Eu adoro o lugar onde eu estudo, tanto fisicamente, o lugar é muito incrível, porque eu estudo no Centro de Artes da UFPE, e é muito legal lá, porque é um lugar realmente muito artístico. É literalmente isso, tem posters, e tem desenhos, e tem exposições por todos os lugares. Por exemplo, quem é da UFPE vai saber do que eu estou falando. Do Centro de Arte da UFPE tem uma exposição que é um coração gigante feito de várias linhas vermelhas, assim. Eu acho que é de plástico. Então é um lugar muito inspirador. É um lugar que faz você pensar muito sobre as coisas. Então, eu adoro o meu curso. Eu decidi que eu queria cursar letras, eu tinha 15 anos. E eu adoro. Eu acho que eu não. Eu amo letras, mas eu acho que eu não gostaria tanto de letras se eu não estudasse na UFPE. Eu amo junto o amor que eu tenho pelo curso com o amor que eu tenho pela universidade. Eu gosto muito da UFPE. E como que veio essa escolha para o curso de O letras? engraçado é isso. A gente tem as três áreas mais famosas assim de cursos, né? Exatas, saúde e humanas. Meu pai é de exatas e minha mãe é de saúde. Então todo mundo achava que se fosse para eu ir para alguma coisa, eu iria para alguma coisa nessas áreas. Eu nunca tive interesse em fazer ou engenharia, que é o caso do meu pai, ou medicina, que é o caso da minha mãe. Eu sempre soube que eu ia para humanas. Isso para mim nunca foi uma questão, porque eu sempre soube, não vou fazer exatas e não vou fazer saúde. Sempre foi bem sabido assim por mim. Mas eu acredito, no final do primeiro ano do ensino médio, quando eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa escrever. Eu quero escrever tanto escrever obras autorais quanto traduzir, revisar, fazer coisas com escritas, escrever para blogs ou para jornais ou para artigos ou para coisas do gênero. Eu sabia que eu queria escrever. Aí eu pensei, vou fazer jornalismo. Só que eu percebi que eu sou uma pessoa que tem um amor muito grande pela língua, de fato. Eu falo três línguas, sendo duas fluentes e uma básico intermediário. E eu percebi que eu gosto muito de línguas e de aprender sobre línguas, sobre literatura de fato. Então, foi quando eu cravei que eu queria fazer letras. E só que eu não sabia que existia alguma coisa que você podia, porque eu tinha 15 anos. Eu não sabia que eu podia fazer outra coisa com letras além de ser professora. Aí eu descobri que não, existe uma área de redação, existe uma área de pesquisa. Então eu decidi ir para essa área. Então foi Foi. assim, veio de você mesmo, não teve um incentivo de alguém que escrevia e que gostava de leitura. Para você ter escolhido isso, você deve gostar muito de Eu adoro, ler, eu né? adoro. Na sua infância, você já lia, você já tinha esse hábito de Uhum. leitura? Quando eu tinha 8 anos, 8, 9 anos, acredito, o meu pai me deu um exemplar daquela série de livros. Caraca, eu não vou lembrar o nome. Sabe Diário de um Banana, só que era uma menina ao invés de ser um menino? Sabe do Sei, que eu tô falando, né? sei, Meu sei. pai me deu, acho que foi o primeiro exemplar dessa coleção, porque na academia que a gente treina tem tipo uma mini lojinha que vende alguns livros. Aí nessa mini lojinha ele comprou um desses livros e deu pra mim. E eu li, aí eu já falei, não, pai, eu quero o resto. Aí eu lembro que quando lançava em português, ele ia na Amazon, comprava pra mim, e aí eu dividia com uma amiga minha, e foi um momento bem. Eu adorava esses livros. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui lendo outras coisas. Por exemplo, eu li praticamente todas as sagas famosinhas, assim, da internet. Eu li A Seleção, eu li Príncipe Cruel, eu nunca cheguei a terminar, mas eu dei uma lida. Eu li. Tem uma saga que eu amo, que é famosinha na internet, que é aquela da Rainha Vermelha. Tudo. Uhum. Eu li todos os famosinhos. Tanto famosinhos quanto undergrounds, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Eu fui lendo as coisas. E atualmente você está Eu tô lendo? lendo
Calma, porque eu tô lendo dois. Eu tô lendo de novo a Hora da Estrela. Eu acho que essa é a minha terceira vez lendo a Hora da Estrela. E eu tô lendo aquele que inspirou o filme da Sofia Coppola, As Virgens Suicidas. Eu esqueci o nome do autor agora. Então, é a É sua leitura minha leitura, atual. são São esses duas, não? dois. Eu também, às vezes, elas perguntam para mim, Milena, qual que você tá lendo? É, A gente sempre lê mais de um, né? a A ver, gente não. a ver se é péssimo. A pessoa fala, tá, falta muito pra se terminar de ler esse. Eu não sei, porque vai depender. Porque às vezes eu paro de ler esse e vou ler outro. Então eu não sei. Então eu não sei. Mas é assim mesmo. E como que foi o processo? Com quantos anos você Hum, estava? Como que foi a decisão de se inscrever eu um livro? adoro contar essa história. Inclusive, eu conto essa história no agradecimento. Eu tava voltando. E falando ainda de viagens, eu fiz um summer camp em Nova York em 2022. Eu tava voltando, eu tava no voo do aeroporto de lá para Guarulhos, que é um voo longo, são 11 horas. E eu não tava conseguindo dormir. E eu tava assistindo aquele filme Como Eu Era Antes de Você, que tem o Sam e a Louisa Clark, que eu amo esses atores, e esse é um dos meus filmes favoritos da vida inteira. E aí, o filme gira em torno de um cara que é tetraplégico, que ele vai se apaixonando pela personagem da Luísa. A Luísa é a personagem, a Luísa não é a atriz, né? Meu Deus. Pela Luísa, que é a, a protagonista do filme. E aí, eles vão se desenvolvendo isso. E eu assistindo esse filme no avião, e eu pensando, eu não vou dormir. Sabe quando o voo, ele é overnight? Tipo assim, todas as luzes estão apagadas, menos aquelas do corredor que ficam assim? Eu não consigo dormir. Eu tenho problemas sérios para dormir em avião. Então, eu falei, vou ficar aqui escrevendo alguma coisa no meu bloco de notas do telefone. E eu escrevi o prólogo inteiro nesse time span, assim. Foi quando eu criei a personagem do Daniel, que geralmente eu chamo de Daniel, porque o livro se passa nos Estados Unidos. Mas chamado Daniel, porque fica muito enjoado falar Daniel, né? Então, aí eu comecei a escrever desse jeito. E eu escrevi o prólogo inteiro dentro do avião. Quando a gente chegou em Guarulhos e ficou esperando o voo para Recife, eu fiquei sentada e eu fiquei tipo. Porque a única coisa que eu escrevi direto foi o prólogo. O resto eu fui meio que planejando no meu caderno, porque eu tenho ainda aquele caderno fichário, sabe? Que é aquele que tem refil de folha. Aí eu fui Uhum. escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. E eu decidi fazer, tipo, um manuscrito quando eu voltei pra escola. Porque eu ainda tava na escola nessa época. Eu tava no segundo ano. Eu tava indo pro segundo semestre do segundo ano. Aí eu cheguei na escola e eu lembro que nas aulas. Meu Deus, meu pai vai ver isso. Pai, desculpa. É, nas aulas de exatas, eu ficava escrevendo. E assim eu tive um manuscrito de, tipo, 40 páginas de caderno, que depois eu tive que transcrever pro computador, assim. Aí quando eu Então, foi voo. A ideia toda veio nesse veio voo? esse voo e por causa do filme. Meu pai tá rindo. É, porque ali dá. Mas ele não pode nem ficar bravo, porque olha o resultado dessa escrita durante as aulas exatas. Nem bravo pode ficar, né, pai? Na capa, eu já vi que tem um Sim. cadeirante, né? E que é o Aham. Daniel que você me disse, né? Então, aqui eu já estava pensando e você confirmou, vem da inspiração Vem, do vem do filme. filme. Vem. Foi a criação desse personagem? Na verdade, eu gostaria que você falasse não só deste personagem, todos os personagens do livro, como que foi a criação tanto deles Sim. fisicamente, como psicologicamente, vamos dizer, né? O comportamento de cada um deles. Como que foi criar cada Sim. personagem para você? O Daniel, ele realmente, eu criei ele. Primeiro, era para ele ser inspirado no Will Trainer. Só que o Will Trainer, que é o de personagem de Como Eu Era de Você, ele tem uma coisa muito agravante da personalidade dele, que ele além dele ser tetraplégico, ele é um cara muito rico. E por ele ser uma pessoa muito rica, ele é muito arrogante em alguns aspectos. E eu pensei, eu não quero que o Daniel seja assim, porque ele não é um personagem muito rico e eu não queria que ele fosse arrogante. Então, no Daniel, eu coloquei muitas das coisas que eu pensava sobre a vida. Por exemplo, gente, eu vou dizer uma coisa. O capítulo 13, eu ainda lembro. O primeiro parágrafo do capítulo 13 não é o Daniel falando, sou eu.
Isso, eu peguei um enxerto de um textinho que eu tinha escrito no meu bloco de notas e coloquei no livro. O Daniel, eu quis colocar nele. Fisicamente, ele ser ruivo é porque antes era para ela ser ruiva e ele ser loiro. Eu acabei fazendo essa inversão da troca de cabelos porque eu parei para pensar que ele é uma pessoa que ele foi muito marcada pelo bullying. E aí eu tentei colocar nele todas as coisas que eu penso que poderiam fazer ele ser vítima de bullying nos Estados Unidos. Então, ele meio que tem todos aqueles elementos de uma pessoa que seria um alvo fácil para os outros. Entendi. E a Beth, eu queria que ela fosse sensível. Então, eu tentei pegar essa coisa do ela tá passando por essa situação no livro, de ela ter ali o risco de vida, mas ela não quer que isso defina ela como pessoa. Ela não quer ser vista só como uma paciente oncológica. Ela quer ser mais do que isso. Ela quer que as pessoas vejam ela por quem ela é e não pela condição que ela tem. Então, quando eu construí eles como casal, eu quis colocar isso realmente como eles sendo meio que opostos. O Daniel se mostra como uma pessoa fraca, mas lá no fundo ele tem os seus pontos fortes. E a Beth tenta estar positiva e pra frente o tempo todo, mas ela tem os seus demônios internos e os seus medos e as suas angústias. Então são os dois. Repete o nome também. É o E a Daniel. Beth? Tá. Quantas páginas tem o livro? A versão física tem 228. O Kindle eu não lembro. Eu não sei nem onde tá meu Kindle, porque eu podia dar uma olhada, mas eu não faço a menor ideia de onde eu deixei. Você falou assim para mim que você foi organizando e foi criando, foi estudando como faria, né? Durante o voo você fez o prólogo e depois teve uma certa organização, né? Uhum. Como que eu vou fazer? Um certo estudo. Qual foi a sua principal dificuldade na hora de elaborar, né, tanto os personagens quanto a história em si? Acho que a minha principal dificuldade foi porque eu tive que fazer muita pesquisa em relação ao que era ser uma pessoa paralisada. Eu tive que realmente fazer muita pesquisa para entender como eu ia retratar isso de uma forma que não ficasse extremamente estereotipada. E, por exemplo, quando a minha mãe é médica, né? E aí eu falo um pouquinho de cirurgia no livro, porque acontece uma coisa que envolve cirurgia e minha mãe é cirurgiã. Não desse tipo, minha mãe é da estética, mas assim, é cirurgiã. Aí ela falou assim, quando o livro já estava pronto, ela falou, Luísa, não é assim que acontece. Eu falei, mãe, segue o roteiro. Então, assim, eu diria que a minha maior dificuldade foi entender que eu tinha que entender, eu tive que fazer muita pesquisa em sites sobre fisioterapia e sobre condições e sobre essas coisas. Outra personagem que tem nesse livro que eu gosto muito é a melhor amiga do Daniel, a Alicia, que ela é uma garota que ela também tem suas próprias questões. Ela é maravilhosa. Eu acho que ela é a minha personagem favorita desse livro. Ela, ela é uma garota, ela é negra e ela é lésbica. E eu escrevi ela assim porque isso foi. Eu comecei a escrever esse livro em 2022. E isso é muito. Isso é muito um momento mesmo. Eu tinha acabado de assistir First Kill, que era uma série de vampiras da Netflix. E eu tava, e eu tava apaixonada em uma das protagonistas, que ela é caçadora de monstros na série. Então, a Alicia foi totalmente inspirada nela, porque eu gostei muito dessa série, eu fiquei muito triste quando ela foi cancelada. Então, eu diria que um grande desafio foi realmente desenvolver esses personagens e deixar eles complexos, mas não deixar eles pesados, entende? Uhum. Completamente. E o processo de escrita, se não houver a pesquisa, ele fica vazio e a gente vai encontrar uma lacuna ali que vai se perder em algum Sim, momento, né? Então, a pesquisa ela é essencial para quem escreve. verdade. E, e como que... Eu olhei ali a sua capa, como foi o processo da construção da capa? Então, eu não desenho. Esse livro eu produzi com uma editora, a editora Viseu, lá do Paraná. Eu fiquei muito grata porque eles foram o meu primeiro sim depois de 3 nãos.
Mas era uma coisa que eu já esperava, porque eu era iniciante, eu tinha 17 anos, porque eu comecei a escrever com 16 e terminei com 17. Eu sabia que poderiam acontecer rejeições, então fiquei triste, mas também não fiquei muito. Eu sabia que era um risco. Mas eu falei, eles falaram, mandaram por e-mail e eles perguntaram: você prefere fazer um esboço da capa ou descrever? Aí eu fui bem honesta, falei, eu não sei desenhar, tá bom? Nem boneco de palito eu sei fazer, então eu fiz uma descrição do que eu queria e essa foi a primeira e única capa. Eu tenho um momento no qual eu mandei, porque eu tenho uma amiga minha que ela acompanhou todo o meu processo de escrita desse livro. O nome dela é Clara, é uma amiga minha da época de escola. Ela, inclusive, agora está indo aplicar o Enem dela, né, no sistema para medicina, e eu torço muito por ela, porque ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, como ela torce muito por mim, eu também torço muito por ela. E ela acompanhou esse processo, e eu lembro de eu mandar, foi em setembro de 2023, que ela, a ilustradora fez essa capa, e foi a única capa. Porque eu bati o olho e eu falei, não, tem que ser essa. Essa capa, ela tem exatamente, ela é exatamente o que eu descrevi, e é exatamente como eu queria que fosse feito. Lu, levanta ela um pouquinho mais para o pessoal. Isso. Aí tá o Daniel e a outra personagem é a Beth, o Daniel e a Beth. Então, a editora Viseu. E como que foi o processo? Quando a gente manda para a editora, né, vem os processos de revisão e às vezes vem algumas mudanças que o escritor ele tem que estar preparado, né, para aceitar aquelas mudanças que a editora está propondo. Como foi para você lidar com essas propostas de mudança? Tem uma coisa nesse livro, é uma coisa em particular que me irrita um pouquinho, que foi uma. Eu acabei acatando todas as mudanças, porque a editora, pelo que eu vi das mudanças que estavam, realmente eu concordei com a maioria. Eu pensei, não, isso realmente na hora que eu escrevi poderia ter sido melhor, mas os leitores beta estão aí para isso, para melhorar a escrita do livro. Então, para mim, eu acatei praticamente todas, exceto uma. Eles colocaram um acento no nome da Alicia. E aí eu fui tentar apagar todos. Gente, eu sou perfeccionista em relação a isso. Eu raramente sou perfeccionista, mas eu sou em relação a isso. Tem uma digitação do nome dela que ainda tá com acento. Aí toda vez que eu vou olhar, eu fico muito agoniada. É só um tracinho, tipo, em uma página. Mas isso me deu muita agonia. Mas foi a única mudança que eu não acatei. Que foi, eu falei, não, ela é dos Estados Unidos, gente. O nome dela não tem acento. Mas só isso mesmo. Eu posso ter a liberdade do nome da personagem, né? Concordo. E por que se passar nos Estados Unidos e não no Brasil? Eu tava com muito medo do que... Eu ainda... Uma coisa que eu posso dizer para vocês com certeza. Vocês viram nesse livro 80% do que eu sou como escritora. No questão dos sentimentos. Só que eu tava com muito medo de escrever uma história muito... É muito irônico eu dizer isso, mas eu não queria sair muito da bolha do que a gente já tá acostumado. E como eu tava voltando de uma viagem lá, eu pensei, eu acho que eles vão entender. E eu fico feliz que tenham entendido, mas não se preocupem, não será o costume. Eu até falo nos agradecimentos, eu pretendo escrever em vários lugares diferentes, inclusive no Brasil, inclusive em Recife. Uhum. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais sobre esse medo e de se manter na bolha. Sim, eu pensei assim, gente, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu era usuária de Wattpad. E eu escrevi umas coisinhas lá. Só que eu pensei, gente, essa é meu primeiro lançamento como escritora. Essa sou eu dizendo pro mundo, olhe, eu sou isso, aqui está, espero que gostem. Mas eu pensei muito em... Eu tenho uma coisa que eu estou escrevendo agora, que é um livro que eu não vou dizer muita coisa sobre, porque nesse livro agora que eu estou escrevendo, eu estou realmente botando tudo que eu sou. Então, assim, é um livro que é bem pessoal, eu diria, mas é uma história todos os meus livros são em primeira pessoa justamente para que eu possa explorar essa coisa de pessoal.
Mas eu pensei em não sair muito da bolha, porque eu tinha um pouco de medo das pessoas terem. Porque esse livro, querendo ou não, era a minha primeira impressão. Então eu queria que ela fosse a melhor possível. E eu realmente espero que tenha sido. E como é uma coisa que muitos adolescentes e jovens estão acostumados, que é o típico, ele mora numa pequena cidadezinha no interior de Wisconsin. É uma coisa que as pessoas já estão acostumadas. E aí ele vai para Nova York e enfim, não é isso que acontece no meu livro, tá? É só um exemplo genérico. Então, foi uma coisa que eu pensei, vamos começar com aquilo que as pessoas já estão acostumadas, para depois eu trazer o que eu tenho, digamos assim. E a Simone, dizendo, é fantástica a narrativa da Lulu. Cara, tipo... Aí, olha, Simone, eu entrei aqui no perfil dela, encontrei um texto, me direcionou um texto, na live anterior que a gente teve que fechar, eu li o texto e eu fiquei impressionada, eu adorei o texto e aí fiquei com mais curiosidade ainda desse nosso bate-papo. Mas o que você vem trazendo é que muitos escritores têm, muitos até usam pseudônimos para não ser identificado com aquilo que ele Sim, escreve, sim, né? O medo do julgamento, o medo de, ela tá, isso aconteceu com ela pensa assim. E nem sempre, às vezes a gente está colocando uma perspectiva do que ocorre no mundo, né? E no sim, nosso claro. livro, né? Não quer dizer que é o que eu penso, não quer dizer que eu sou daquela forma, né? Então, mas o medo do julgamento, ele é normal, acho que todos nós temos. Mas você olhando para esse medo, quando você começou e agora, qual que tá aí o Eu nível desse medo? diria que quando eu comecei a postar sério, porque eu tenho essa conta de textos, que foi onde você achou esse, que é a minha conta de textos written by Luísa Dalla, é realmente ali dá para dar o gosto de realmente quem eu sou. Se porque quando eu falo de dar esse gosto, significa que no meu próximo livro é um livro muito pessoal. Tão pessoal quanto os textos desse perfil. E aquele texto que você leu na live anterior, que é um texto do qual eu tenho muito, muito orgulho, para contexto, eu não sei se ele tá aqui. Se ele tiver, isso vai ser muita vergonha. Ai, meu Deus, esse texto é sobre. Esse texto é sobre meu namorado. Eu não sei se ele tá aqui, mas tudo bem. Ele sabe que dele. É porque justamente eu escrevo justamente quando eu tenho coragem de falar. É um texto. Então, se ele fala para ele ler, lê lá, ó, tá lá escrito. Ai, meu Deus do céu. Eu realmente não sei se ele tá aqui. Se ele tiver, oi, amor. Mas eu escrevo muito sobre os meus sentimentos. Eu posto pouco nessa conta justamente porque eu prezo mais por qualidade do que por quantidade. Mas quando eu escrevo para essa conta, realmente é uma coisa muito pessoal. É para dar realmente esse baque, essa coisa do meu Deus, ela tá vivendo isso. Se eu não estou vivendo, eu estou pensando. Então, eu acho ter certeza que geralmente é da minha cabeça essas coisas. E o que você espera alcançar com o seu livro? Olha, se eu fosse um pouquinho utópica, eu diria uma série da Amazon Prime. Mas no momento, eu vou dizer que eu quero que outras garotas, jovens, mas principalmente garotas, elas se vejam em mim e elas vejam que elas podem muito mais. Porque durante muito tempo, escrita foi uma coisa primordialmente masculina. As mulheres não tinham voz para falar, muito menos escrever. Muitas mulheres elas não eram alfabetizadas. Então, o que eu quero com esse livro, além de dar voz, um comentário que eu recebi muito em outras parcerias que eu fiz foi falando sobre pessoas que são cadeirantes, pessoas que sofrem com problemas oncológicos, pessoas que estão nessa situação que elas se sentem frágeis, elas dizendo que elas não estão acostumadas a se verem nessas produções, apesar de terem outras, como A Culpa é das Estrelas ou A Cinco Passos de Você, mas são coisas muito muito raras, apesar de a gente ter exemplos famosos, não são muitos. Então, eu recebi vários comentários de pessoas falando que se sentiram representadas e isso foi. Eu acho que isso foi realmente o maior prêmio para mim, eu diria.
Mas o que eu quero é que eu continue conquistando pessoas que olhem para mim e pensem que se elas podem fazer, que se eu posso fazer isso, elas também podem. E uma coisa sobre a qual eu tento ser mais aberta é sobre como muitas pessoas subestimam pessoas com transtorno de déficit de atenção, que é o que eu tenho. Então eu tento mostrar que, ei, dá para conseguir. Tá tudo Exatamente. certo. E você, no seu papel, 18 Eu anos, tenho né? 18, exatamente. Esse papel de representar e as outras mulheres da sua idade se enxergar na sua Uhum. escrita, acontece de imediato, né? A partir do momento, então, que ela percebe que ela está lendo uma autora que é da idade delas, né? Que daqui para um pouquinho mais para frente, aí tem a tia, né? O pai que está assistindo a live, vocês vão ver que as coisas pelas quais vocês estão sofrendo, mais para frente não vai ter aquele É, valor que tem, mas de dividir esse sofrimento, né? E se sentir representada ali, né? A literatura ela contribui muito com isso em qualquer fase da vida de qualquer pessoa, né? Você enxergar o seu sofrimento, ver que você não está sozinho, o que o outro fez com aquilo, que você, como você diz aí, né? Eu também posso, eu uhum, também consigo. Você dá, né? Talvez um momento ali que está sendo muito difícil é para verdade. alguém, né? E respondendo ao, eu não sei se foi agora ou antes que perguntaram o próximo livro, então ela não quer falar É, muito, mas ela já respondeu essa pergunta aí, ela já tá escrevendo coisa nova, o não é, que que eu Lu? posso dizer? Vamos lá, o que que eu posso dizer? Eu não sei como eu vou publicar esse livro, se ele vai ser publicado com uma editora ou se eu vou procurar um jeito de publicar ele independentemente, porque é um livro muito pessoal. Então, isso eu não posso dizer. Não, gente, não é aquelas biografias chatas, não. É um livro de romance em primeira pessoa, que nem esse modelo. Só que é um livro do qual existem alguns elementos que são baseados na minha vida. Só que não sou tipo eu falando, vocês vão entender quando vocês lerem, mas não é uma autobiografia chata. Eu não me dou tanta importância assim. Mas é, é um livro que eu posso fazer. É em primeira pessoa, como provavelmente 99% dos meus livros vão ser, e ele alterna entre presente e passado. Só vou dizer isso, por enquanto. Tá, tá certo. E agora, no ramo que você está, da escrita, quem que é a pessoa que você se inspira mais para poder escrever? Agora você fez uma pergunta que eu realmente não. Tá. É aleatório isso, mas uma pessoa que me inspira muito a continuar escrevendo e tentando, acho que principalmente como mulher, eu diria que vários exemplos de escritoras brasileiras, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Carolina Maria de Jesus, várias. Eu diria que ícones da escrita feminina brasileira, porque se elas conseguiram, outras mulheres, outras meninas conseguem. Eu me inspiro nessa coisa de tentar coisas novas e me arriscar e ver se vai dar certo. É muito aleatório, mas eu diria que a Taylor Swift, porque quando ela foi lançar aquele álbum folk alternativo, folklore, ela não sabia se ia dar certo. E atualmente é um dos álbuns, se não o álbum mais escutado dela. Então, é uma coisa que, essa coisa de pensar, vai que dá certo, né? Vamos fazer coisas diferentes que vai que dá certo. Mas dentro, assim, mais perto de mim, essa coisa de viver do jeito que. Eu me inspiro muito na minha tia. Eu diria a minha tia, a irmã do meu pai. Eu espero que ela ainda esteja aqui. Eu gosto muito dela, adoro sair com ela pra gente conversar. Minha família inteira é muito próxima, ambas as famílias são muito próximas, então eu tenho esse incentivo. Das próprias mulheres da família. Ai, que É, delícia! É muito bom, né? Você poder conversar ali, dali sair uma conversa, poder contribuir. Eu acho que a conversa que você tem com seus familiares, a viagem, sua criação, tudo isso vai interferir na sua e influenciar também a sua escrita, né?
Não tem como a gente fugir. A gente vai contar histórias, vai ser ficção ou não, vai ser autobiográfico, mas o que a gente traz, né, tá sempre ali, vamos dizer, assinando a É nossa forma, nossa escrita, forma de escrever. verdade. E eu não posso deixar de falar de novo da alegria de ver uma garota tão jovem. E eu queria que você deixasse aqui na nossa live, onde várias pessoas vão assistir depois Sim. também, o que você diria para os jovens que não têm o hábito da leitura, que até às vezes tratam isso com certo desdém, né? Não, isso aí não é para mim, isso aí, né, é chato, é. Então, o que você diria? O que você encontrou que te traz a nobreza, que te engrandece como pessoa dentro da leitura, para a gente tentar aqui juntas mudar esse pensamento dos Ok, jovens e também claro. de muito adulto. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu vou dizer. Eu falo isso como uma pessoa que tem muita dependência eletrônica. Eu não vivo sem meu telefone, então eu vou dizer. Mas não, se você tem vício em telas e é por isso que você não consegue ler, não compre um Kindle. Tente se force a ler, bote o telefone. O que eu fazia quando eu tava. Porque durante a pandemia eu viciei muito em telas, mas eu queria ler mais livros. Durante a pandemia eu realmente li muitos livros. Eu li uns 80 livros de 2020, 2021. Então, o que eu fazia? Eu pegava, botava o meu telefone no quarto dos meus pais, ou na sala, ou enfim, e ficava lendo. E eu me forçava a ler livro físico. Eu só fui ter um Kindle, meu pai me deu um Kindle no Natal de 2022, e mesmo assim eu raramente uso. Porque muita gente acha, não, se você tem vício em telas, compre um Kindle. Eu não acho a melhor ideia, porque você não sai da sua zona de conforto. E o Kindle, você não pode ler tudo no Kindle. Tem livro que você tem que ler físico. O que eu descobri esses dias. Infelizmente, o Kindle não tem tudo. Então, assim, o que eu digo é isso. Se o seu problema para não ler é tela, coloque todos os seus eletrônicos fora do quarto ou fora da sala que você está lendo e leia, reserve um tempo para você ler. E eu falo isso porque eu realmente fico muito tentada. Então, assim, para mim sempre foi, leitura sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei muito de ler. Existiram momentos nos quais eu li menos, mas nunca existiu um momento no qual eu não li nada. Então, para mim, sempre, desde os meus 8 anos, sempre foi presente na minha vida. Por incrível que pareça, eu nunca gostei muito de revista em quadrinho. Muita gente começa com revista em quadrinho, eu acho um bom começo. Se o seu filho tem 5, 6 anos, eu acho um bom começo. Não sei se tem algum pai, alguma mãe me assistindo, tipo, que tenha um filho nessa faixa etária, mas se tiver, fica aí a dica. Mas pra mim, realmente, eu nunca tive essa paixão. Já foi direto É, para livros mesmo. Tem algum livro bem lá da infância mesmo que você lembra? Bem esse tiquititi? que eu falei, eu vou lembrar, acho que é a Diário de uma Garota, alguma coisa. Que é esse, que é tipo um diário de um banana, versão Você lembra a idade mais ou quê? menos? Você lembra a idade mais ou menos que você Que é tinha? outro. Oi. Outro livro que eu li com 13, 14, eu acho, 13, 14 por aí, foi A Seleção, que é aquela saga de livro da menina que vai. Aí eu acho até engraçadinho. O príncipe é até fofinho. Mas eu li com 13, 14 anos e até hoje eu tenho apego emocional. Tem um livro da Agatha Christie que eu gosto muito, que não é um dos mais famosos dela, mas eu gosto muito de Testemunho Ocular do Crime. Eu. Deixa eu ver mais. Assim, nacionais, eu gosto muito de uma autora chamada Clara Alves. Ela escreve livros sobre mulheres sáficas, sobre meninas com outras meninas. Há 2 anos atrás, em 2022, eu tive a oportunidade de conhecer ela e ela autografou os livros dela que eu tenho. O livro dela chama Conectadas e o outro chama Romance Real. Eu gosto muito desses dois livros. E tem um livro também, eu tô me estendendo, né? Calma. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six. Eu não gostei muito de Carrie Soto, que é também da mesma autora. Deixa eu ver. Calma. Eu tô aqui olhando no instante. Qual outro merece uma menção honrosa? Eu não sou muito fã da Colleen, mas eu gostei de É Assim que Acaba. E. Rapaz. Calma. Tem vários. Acho que seria isso. Por enquanto seria isso. Que as menções honrosas Ah, são essas.
É esse. eu- A eu- Ana, eu acho que é sua tia, ela colocou que também gosta do livro físico. Eu também, viu, Ana? Eu também gosto do físico. Eu não sei, eu tenho uma coisa, eu gosto de ter ele ali, olhar. Primeiro e também da página amarela, sabe? Eu não gosto muito de livro com página branca. E quando eu fui fazer o meu livro, sabe que passou e veio em branco, com a página branca. Aí, quando eu peguei o livro, eu falei, ai, porque eu também gosto Eu da página Eles amarela. perguntaram, você vai querer branco? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí veio amarelo. E quem que é Elvio Pai, é meu Dalla? pai. O seu pai lembrou o nome do livro, ó, Diário de uma Garota Nada Obrigada, Popular. não tava lembrando. Obrigada, pai. E dentro desse, a gente tá sendo um processo, não sei se você tem, eu vi que você tem. No livro aparece algum pet, alguma coisa no seu? Esse livro não temos pets, seria cachorro, gato. Uhum. Isso é muito triste. Eu queria ter colocado um pet. Eu me arrependo. É uma das coisas que eu me arrependo. Eu queria, porque eu tenho cachorrinha. Eu queria ter botado tipo assim, algum pet na história. Só que eu não sabia em que momento eu ia colocar. Mas eu queria. Eu acho que eu vou fazer da minha missão de vida colocar pets nos meus livros. Eu adoro, adoro. Eu tô te perguntando isso porque eu queria saber um pouquinho sobre a Lucy. A Lucy é nossa cachorrinha, nossa Shih Tzu. Ela tem 8 aninhos. Eu não sei onde ela tá. Deixa eu ver se eu chamar ela bem. Lucy! Lucy! Agora eu chamei. Veio, vem cá. É a Lucy. Ela não quer vir, ela é um pouco antipática, mas ela tá aqui. Ela tem 8 aninhos. Ela, ela é braba. Por incrível que pareça. Ela não parece braba, mas ela é braba. Eu fui tentar pegar ela agora, eu não consegui. A minha tia tá rindo, um amorzinho. Pois é. Aqui nas festas aqui de casa, ela fica embaixo das pessoas pedindo comida. Porque quem vê parece que ela é esfomeada, mas não é. Ela é bem alimentada. E ela, Quando eu estava estudando você, que eu a vi, falei assim, porque eu também amo pet, eu também tenho um. O meu vai fazer ó, 4 aninhos, é o ó. Teodoro. E aí ela me lembrou o meu aqui de Ele casa, é né? também? Ele é um Oi? shih tzu também? É um Shih Tzu. Deixa eu ver se ele vem tel. Aí eu te mostro ele. Não sei se ele tá tirando um Vou mostrar cochilinho. ela assim. Peraí, deixa eu virar a câmera. Porque ela realmente ela não vai olhar. Ela não vai deixar eu pegar ela no colo, mas ela tá aqui. Ela não deixa. Ela tem momentos nos quais ela fica desse jeito, mas ela tá aqui. Eu chamei, ela veio. Eu só. Oi, Lucy. É muito... E você falou assim para mim que você foi, né, até uma escritora que você gosta e ela autografou. E como que foi para você? Você fez o lançamento do seu Não fiz, livro? Teve algum evento? Como que eu foi? não fiz isso, eu me arrependo amargamente, porque eu tenho vários, eu tenho tipo 80 exemplares do meu livro aqui em casa, que eu não faço a menor ideia do que fazer com eles. Eu tô pensando em fazer uma boda de 1 ano para esse livro. Quando der 1 ano que eu. Porque Bom, né? eu esqueci mesmo. Você faz para fazer o seu portfólio, já ir guardando as fotos, é gostoso, né? Então você não fez o processo de lançamento, tem que fazer do próximo. Não, o próximo vai ter, porque o próximo vai ser uma das coisas mais assim. Eu tô muito. Faça, mas vou fazer. Minha tia tá me cobrando um evento. Fazer um evento. Irei fazer um evento. Mas o próximo tem que ter alguma coisa, principalmente porque eu tô me segurando, porque eu tenho uma coisa. Eu sou supersticiosa. Eu não gosto de falar das coisas. Quando eu fui publicar esse livro, eu não contei pra ninguém fora, tipo, da minha família e do meu grupo de amigos mais íntimo que eu ia lançar um livro, porque eu sou pessoa supersticiosa. Então, assim, eu não vou falar muito, mas tá ficando legal, só vou dizer isso. Isso é ótimo, você tá certo. Melhor deixar depois que aconteceu, aí a gente Claro. espalha, né? Vamos ver, eu faço um evento, uma dedicatória no Todo meu mundo livro. que for. Quando eu fizer esse evento, todo mundo que vier vai ter dedicatória, todo mundo.
Durante o processo do seu livro que já foi lançado, Ah, né? Vamos falar, não vamos falar do próximo, a gente marca uma live quando claro. chegar. Do que é, qual foi a parte dele que você escreveu que mais tocou o seu coração e que menos te deixou, aquilo que te deixou muito feliz e aquilo que te deixou muito triste? Você chegou a chorar em algum momento com a história? Chorei em um momento que o final do livro era diferente da primeira versão. Esse livro ele tem 19 partes. Ele tem prólogo, 17 capítulos e epílogo. Mas que foi, Lucy? Desculpa. Mas originalmente ele tinha 15 capítulos. Ele tinha 17 partes originalmente. E o final dele era bem diferente do final oficial. Então a parte mais triste que eu tive escrevendo, no momento que eu fiquei mais triste, não está no livro. Então eu vou dizer o segundo momento mais triste. Sem dar spoilers, é o capítulo 14. Só vou... O capítulo 14 foi a parte mais triste. E o mais feliz, eu diria que o epílogo. Ou o epílogo, ou o capítulo 5, talvez. E você diria que para você porque você trata de um cadeirante e da Beth também que tem suas particularidades, né? Para você é um livro feliz ou triste? Agora você me pegou. Triste, eu diria que ele começa triste, eu diria que ele faz uma onda. Ele começa triste, aí ele tem um leve pico de felicidade, aí ele fica bem tristão, ele vai descendo, ele começa aqui embaixo, tá uma tristeza normal, aí ele vai subindo e fica feliz, mas aí ele desce e fica mais triste a cada página, mas aí no final ele sobe, ele tem esse pico, mas tem um final feliz, então talvez feliz. A vida? Exatamente, a vida é exatamente Não, isso, é a vida. né? Tem alguma coisa nesse seu processo de escritora que você vem se formando que você fez e que você faria diferente? Não estou falando só do livro em si, da sua escrita, mas de todo o seu processo de preparação, de se tornar uma escritora. Eu acho que eu não faria todos os meus personagens serem tão redondos. Eu acho que às vezes. Que susto! Eu acho que às vezes um personagem básico, que só tá ali para falar uma asneira, uma coisinha engraçada, que só tá ali para servir de alívio cômico, eu acho que é importante. E eu acho que é uma coisa que falta em algumas coisas que eu escrevo, que é aquela pessoa para dar aquela leveza no humor. Então, o que eu faria diferente é nem todo personagem precisa ser uma grande complexidade e um cubo mágico super difícil de resolver. Não. Às vezes o personagem pode ser um quebra-cabeça de 6 peças. E tá tudo bem. Eu estou aqui pensando. Sabe que eu pensei nisso de manhã? Sério? Às vezes a gente se preocupa tanto em ser tão, como você disse a palavra redondinho, né? Mas de ser tão correto, de ter, Uhum. né? E esqueces que esse humor, essa leveza é que realmente importa, né? Porque o que a gente sabe, a gente não sabe a data, mas o que a gente sabe é que aqui é passageiro. E essa preocupação de ser tão certinho o tempo Uhum. todo, chega no final, não tem o porquê. Os seus personagens têm essa preocupação de. Não, né? Acredito que. Não, pode falar aí. Não, eu tava vendo o que o Lúcio estava fazendo. Desculpa, pode continuar. Os seus personagens ele tem essa preocupação, apesar de tudo que eles trazem, né, que a vida apresentou para eles têm essa preocupação com, vamos dizer assim, politicamente correto. Em alguns momentos, e dependendo do personagem, eu diria que sim. Eu diria que os meus personagens parecem muito comigo em alguns aspectos, principalmente aqueles que são os narradores.
Eu diria que eu me mesclo muito. É por isso que eu vou falar uma coisa. Não achem que vocês vão conseguir separar a arte do artista de mim. A sorte de vocês é que eu sou uma ótima pessoa. Porque vocês nunca vão precisar fazer isso. Mas se precisassem, vocês não conseguiriam. Porque eu sou minha arte sou eu. Eu acho muito difícil essa coisa de separar arte de artista. Porque o artista é a arte. Então, eu sinto que sim, porque em algum momento eles se parecem comigo. Uhum. E você, o que você diria para uma pessoa que está assistindo nós aqui, vai assistir, vai se espelhar em você, com certeza vai se inspirar e que ela gostaria de seguir essa carreira da escrita, ser escritor? O que você diria para ela? Vamos lá. O que eu diria é que você vai. Isso é muito clichê, mas você vai errar. Eu errei. Provavelmente todos os escritores iniciantes erraram. Se você for pegá-lo para ler a primeira obra publicada de qualquer gênio da literatura brasileira ou da literatura estrangeira, você vai ver que aconteceram coisas ali que são desvios quando comparados às escritas mais famosas e mais atuais daquele escritor. Então, o que eu diria é: vai errar, não tem como não errar, mas foque no que você acertou. Repita o que você acertou e corrija o que você teoricamente errou. Porque uma coisa que me dá muita agonia é quando tá bom, mas a pessoa. Porque eu sou uma pessoa que é isso. O que tá relativamente mediano ou até ruim, eu quero melhorar. Mas o que tá bom, eu quero deixar bom. Porque tem muita gente que tenta melhorar, muito escritor que tenta melhorar o bom e acaba piorando, porque tava certo aquilo, não precisava mudar. Por exemplo, eu pretendo o que tiver ruim ou mediano, eu pretendo melhorar, mas o que já tiver bom, eu pretendo deixar no bom, porque muita gente acaba mexendo no que já tá bom e meio que piora porque não precisa. Já aconteceu com muitas sagas minhas, eu fiquei, pra que isso? O perfeccionismo, ele atrapalha, né? Um pouquinho, é verdade. É bom, É, essa dose ele é bom, claro, mas ele também pode paralisar sim, é verdade. Isso é verdade. e fazer o que você falou. Às vezes até atrapalhar aquilo que já estava bom e a pessoa fica querendo, né, Ah, melhorar e acaba atrapalhando, é como você mesma disse. É verdade, isso é verdade, muita, porque as pessoas precisam entender que às vezes o que tá bom, só ficar bom, tá bom. E como que a Luísa de hoje, né, Hum. começando com um livro já publicado, já escrevendo o segundo, Luísa, como você se vê daqui uns 10 anos? Ah, eu vou ter 28, né, indo para os 29. Eu espero que eu já esteja formada e com alguma pós-graduação. Eu quero muito ter um mestrado. Eu espero já ter mais livros no meu escritos no meu acervo. Eu me vejo trabalhando como redatora em tempo praticamente integral e do lado também escrevendo as minhas próprias produções. Eu espero que eu esteja inspirando outras mulheres a escreverem, a criarem e a serem artistas. Então, eu me vejo feliz. Eu me vejo feliz e espero que já com a minha própria casa. Mas se não, também tudo bem. Amo meus pais, fico aqui o tempo que eles quiserem que eu fique. Mas é assim que eu me vejo. Bom, e eu do lado de cá, eu desejo que todos os seus planos se concretizem, que você leve essa sua leveza, essa sua vontade de fazer, e você já concretizou algo que muitas pessoas que estão além da sua idade gostariam de concretizar e não concretizou, que é publicar um livro. Então, que você tem muito tempo aí, que venha muitos, muitos e muitos mais livros, e quem sabe aí a gente possa se encontrar e eu poder pegar o seu livro autografado e a gente poder Ai, eu amo. junto. Claro, claro, por favor. O meu sonho, eu não falei isso. Meu sonho é a Bienal de São Paulo. Algum dia eu tenho fé que eu terei o meu, nem que seja uma mini barraquinha, mas pareça um vendedor de pipoca, nem que seja um lugarzinho de 2 metros quadrados,
Eu tenho fé que um dia eu estarei na Bienal de São Paulo. Conversa comigo sobre isso, tá bom? Você nunca foi na Bienal? Nunca fui, nunca, nem como telespectadora, nem como apresentando alguma coisa. Mas sempre foi um sonho. E nem que eu não fosse como escritora, mesmo que eu fosse só como participante ali para ver as feiras, para ver as palestras, eu sempre quis. E eu nunca fui na Bienal de São Paulo. Eu já fui numa Bienal que teve no Centro Cultural de Recife, mas na de São Paulo, que é a maior do Brasil, acho que é a maior da América do Sul, eu nunca fui. Particularmente a de São Paulo. Esse ano vai ser no Rio, Aí você né? não O ano passado foi em São Paulo, né? É de 2 em 2 anos, então só em 2026 em São Paulo. Mas 2026. se você já está com o seu livro publicado, esse seu sonho está muito fácil de realizar. Vamos juntos. Ai, Quem sabe em quem sabe? 2026 não está, sei lá, juntinhas na Bienal. Vamos Aí combinar? vamos, por favor. Eu ia parar. Ó, eu quero deixar aqui, eu acho que seu pai está aí, não sei se a sua mãe está. Minha mãe, eu não sei, mas vai estar. Gostaria de parabenizá-los a esse incentivo, que vocês continuem incentivando uma menina tão jovem escrevendo. Vou voltar, parece que a gente fica só falando a mesma coisa, né? Mas em um país em que não se lê, a gente ter uma pessoa como uma Luísa, tão jovem, inspirando não só a leitura, mas as pessoas também a escreverem. Vocês estão de parabéns, eu deixo aqui como mãe os meus parabéns para vocês. E gostaria de você, Luísa, agradecesse e deixasse suas palavras para o seu pai, para sua mãe, fazendo um favor. Eu quero muito agradecer ao meu pai tanto pelo incentivo psicológico de estar lá me apoiando, sempre mandando mensagens, sempre falando que eu consigo, que eu chego onde eu quiser, que eu já enfrentei algumas coisas, porque durante a pandemia eu fui uma das pessoas que passou pelas coisinhas da cabeça que eu acho que todo adolescente da pandemia passou. Então, eu ter tido esse apoio para eu sair desse buraco, para eu conseguir mostrar para o mundo o que eu vim para fazer. Eu agradeço muito ao meu pai, mas não só por isso, pelo apoio psicológico, mas também pelo investimento que meu pai fez sempre na minha educação, no meu futuro, investimento pedagógico, investimento financeiro, todo tipo de investimento que meu pai fez em mim. E a minha mãe, eu agradeço, porque a minha mãe sempre me segura quando eu caio. A minha mãe, ela é aquela pessoa que minha mãe é uma pessoa muito bondosa, muito generosa. Minha mãe, ela é aquela pessoa que eu até me emociono falando, porque a minha mãe é aquela pessoa que ela guarda, às vezes ela guarda rancor das pessoas, mas ela nunca vai deixar isso transparecer. Ela, por exemplo, ela pode ter o maior rancor do mundo de uma pessoa, mas ela nunca vai deixar de dar boa noite para essa pessoa. Ela nunca vai deixar de cumprimentar, de abraçar essa pessoa por conta desse rancor. Então, eu agradeço a minha mãe, mesmo quando ela sabe que eu tô errada, mesmo quando ela sabe que eu fiz algo que eu não devia ter feito, ela não passar a mão na cabeça, mas dá o morde a sopra, entendeu? Dá a bronca, mas depois tá ali para acolher, entende? Então eu devo muito a ela. E o que você gostaria de dizer que eu não te perguntei, que você não disse ainda? Eu só gostaria de dizer para as pessoas jovens que não parem de brigar pela cultura, não parem de brigar pela arte, não parem de brigar pela literatura, pela música, pelos filmes, porque a gente precisa, depois de ver coisas como Ainda Estou Aqui, depois de ouvir relatos, depois de ver coisas, a gente precisa garantir mais do que tudo, independente de que lado político você está. A gente precisa garantir que o que aconteceu em 64 nunca mais vai acontecer no Brasil. A gente precisa pegar nossas mãos e mostrar que a gente vai ser oposição a regimes autoritários, que a gente vai ser oposição à censura da arte, porque a gente está aqui, a gente sempre esteve aqui, a gente vai continuar aqui. Então eu digo para as pessoas não terem medo de serem artistas. Gente, é com alegria no coração, ouvindo você, Luísa. Não tenho o que eu dizer depois que você disse aí. Eu termino essa live com
com essa leveza e com, vou dizer assim, que você deu um acalento de que vem jovens aí com esse pensamento que você acabou de expressar, que você acabou de concretizar aqui frente à tela. Então, gente, é com essa alegria no coração que eu me despeço de vocês. Te agradecendo de novo, Luísa, por ter aceito o convite. Obrigada. Já vou deixar aqui, já falar para vocês que a live ela vai ficar gravada. Eu vou juntar os pedacinhos por causa dos probleminhas que a gente teve com a internet. Vou repostá-la. E logo, logo a Luísa está no blog. E sexta-feira o nosso bate-papo está no YouTube. Então, todo mundo acompanha a gente lá. Vai lá, se inscreve, siga a gente também. A gente precisa desse apoio de vocês para continuarmos firmes nessa luta pró-cultura. Não é isso, Luísa? Exatamente, sempre na luta. Grande abraço, Lu. Obrigada. Tchau, tchau.